gentilmente com a mão do seu lado. Noite de comunhão, vamos poder estar na casa do Senhor. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos agora e falar com nossos filhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos na Tua presença, meu Pai, através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Bom, Senhor, poder estar na Tua casa. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde que tem nos dado, Senhor. Te agradecemos por esse momento, por podermos subir até o Teu altar, meu Pai, prostarmos diante da Tua presença, Senhor. Pedindo ao Senhor, Pai, que essa noite o Senhor possa vir, Pai, com o Teu Espírito Santo, meu Pai, sobre a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, possa falar conosco, meu Pai. Que o Senhor traga a Tua paz, o Teu amor, meu Pai, em nossos corações. Ó Senhor, abençoa este culto. Que nada, meu Pai, nada venha tirar o foco, meu Pai, de Te adorar, de Te louvar, Senhor. Receba, Senhor, o nosso louvor. Que chega a Ti, Senhor, como um valor suave e agradável. Então, Senhor, faça-se presente no nosso meio, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito por nós, Pai. Receba, Senhor, receba a nossa adoração, nosso louvor. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aprendi a te adorar pelo que é.
Graças a Deus, é muito bom estar na casa do Senhor. Amém. E assim louvar e engrandecer o nosso Deus. Amém. Nós vamos agora para a palavra do Senhor, que se encontra em 2 Samuel, capítulo de número 9. 2 Samuel, capítulo 9, e nós vamos ver a partir do verso de número 1. Quem crê que Deus fala, diga amém. Amém. E quem crê que Deus pode falar com você nessa noite, diga amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. 2 Samuel 9, 1 diz assim: E Davi disse: há ainda algo que restou da casa de Saul para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas? E havia na casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. E quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: Tu és Ziba? E ele disse: Teu servo é ele. E o rei disse: Não há mais nenhum da casa de Saul para que eu lhe possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho que é aleijado do seu pé. E o rei disse a ele: Onde está ele? E Ziba disse ao rei: Eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo e o retirou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Ora, quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E disse Davi: Mefibosete, e ele respondeu: Eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele: Não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas teu pai, e te restituirei toda a casa de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: O que é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu sou? Então o rei chamou Ziba, o servo de Saul, e lhe disse: Eu dei ao filho do teu mestre tudo que pertenceu a Saul e a sua casa. Portanto, tu e os teus filhos e os teus servos cultivareis a terra para ele, e trareis os frutos para que o filho do teu mestre possa ter alimento para comer. Mas Mefibosete, o filho do teu mestre, comerá pão sempre à minha mesa. Ora, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: Segundo tudo que o meu senhor o rei tem ordenado ao seu servo, assim fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho moço, cujo nome era Mica, e todos os que habitavam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim, Mefibosete habitou em Jerusalém, porquanto comia continuamente à mesa do rei e era aleijado de ambos os pés. Amém? Amém. Diga assim comigo: Ele comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. Amém. Pode se assentar, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Neste mês de dezembro nós estamos celebrando o mês da Bíblia, porque a cada mês do ano nós temos um tema, e o tema de dezembro é a Bíblia. Em razão aí do segundo domingo deste mês ser o dia da Bíblia, então nós resolvemos separar esse mês então para estar ensinando, falando a respeito da importância da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é útil para ensinar, para exortar, para redarguir, para ensinar o caminho, para conduzir a nossa vida de uma maneira acertada, de uma maneira abençoada, porque ela é a palavra de Deus, escrita por homens sim, mas inspirada pelo Deus Todo-Poderoso. Amém. Você olha para a Bíblia e você vê que ela é, na sua estrutura, como um outro livro qualquer. Se você colocar na água, ela vai molhar, não é verdade? Se você colocar no fogo,
ela vai se queimar. Mas a mensagem que existe nela é poderosa para transformar o coração do homem, para tirar aquele que está no lamaçal do pecado e colocá-lo na direção certa, no rumo que conduz à vida eterna. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, e você vai ver que do Gênesis ao Apocalipse, essa palavra, ela centraliza uma pessoa. Ela fala de uma pessoa, ela ensina a respeito de uma pessoa, ela evidencia a importância desta pessoa. O nome desta pessoa é Jesus Cristo. Amém? Nós podemos dizer que a Bíblia ela é cristocêntrica. Jesus é o assunto principal. Ele ocupa todas as páginas. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia revela Ele, Salvador de toda a humanidade, Filho de Deus, aquele que veio para fazer das nossas vidas curadas, libertas, abençoadas e salvas, para a glória do nome do Senhor. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Amém. Só os salvos, pode aplaudir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse dia de Santa Ceia, esse texto aqui ele é muito rico, muito importante para as nossas vidas, porque você que está na igreja há algum tempo, você conhece a história do povo de Israel, você sabe tudo que aconteceu ao longo da história, e sabe que Davi foi o segundo rei de Israel, o primeiro rei foi Saul, e Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele sofreu muita perseguição, muito perigo de morte, mas você olha para a vida de Davi, é um exemplo para as nossas vidas, não é verdade? Um homem de muita fé, de muita confiança em Deus, um homem determinado a andar na presença de Deus e agradar a Deus. Isso ensina muito para nós, porque nós também vivemos num mundo onde nós somos perseguidos. O inimigo nos persegue a todo instante. O inferno trabalha contra a nossa vida. O mundo conspira contra a nossa fé. Mas nós temos algo poderoso da parte de Deus, não é verdade? Nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Nós temos a presença do Altíssimo na nossa vida. Isso nos faz, diz a Bíblia, e é verdadeiro, mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Então, Davi, ele teve muitas dificuldades, muitas perseguições, mas Deus o livrou de todas. E quando ele ascendeu ao trono, então, ele começou a reinar. A Bíblia fala que ele guerreou, lutou muitas guerras, e em todas Deus deu a vitória para ele. Saul foi morto em combate, e Davi então ele assumiu o trono. Davi, quando ele assumiu o trono, ele então começou a estabelecer a cidade fortificada, porque Israel vivia no deserto, peregrinando. Era um povo que não tinha um lugar fixo de morada, mas estava sempre buscando a terra que Deus tinha prometido para eles. E quando Davi então estabelece o seu trono, ele estabelece em Jerusalém, e ele fortifica Jerusalém, ele prepara tudo para a construção do templo, e Deus diz para ele: olha, como você foi um homem de guerra, tuas mãos estão manchadas de sangue, então você não vai poder construir o templo, mas o teu filho, teu sucessor, Salomão, vai construir o templo. Então Davi preparou tudo, ele separou todos os materiais, todo o ouro, a prata, o bronze, as madeiras, tudo que precisava, ele deixou pronto. Inclusive a planta do templo estava tudo pronto, ele pôde entregar para Salomão,
e Salomão então realizou esta grande obra que foi a construção do templo. Então, nesse capítulo 9 de 2 Samuel que nós estamos aqui, Davi toma uma atitude muito importante, tem um significado para nós muito grande. Quando você olha a história de Davi, Saul, que foi o primeiro rei, perseguiu Davi e tentou matá-lo todo o tempo. Mas o filho de Saul, chamado Jonatas, ele teve uma amizade tão bonita com Davi, tão intensa, que eles fizeram pacto, eles fizeram aliança de um com o outro, de poder sempre estar cuidando do outro, abençoando o outro, sendo fiel um ao outro. E como nós falamos aqui, Saul ele foi morto em campo de batalha, numa guerra contra os filisteus, e nesse mesmo dia os filhos dele também morreram, e Jonatas morreu também. E assim, em seguida, houve então uma perseguição do inimigo, e o filhinho de Jonatas, que chamava Mefibosete, na época era pequeno, tinha 5 anos de idade. Os inimigos entraram na casa e foi aquela correria. A ama dele, a que cuidava do menino, então, saiu às pressas com ele no colo e deixou cair do seu colo das suas mãos, e ele então ficou aleijado de ambos os pés. Então ele, a partir dos 5 anos, ele tinha esse problema. Mas Davi, quando ele assume o trono, ele decide abençoar a casa de Jonatas, abençoar quem restasse de Saul, por amor a Jonatas. Então, isso daí tem uma importância muito grande para nós, porque a exemplo desse filho de Jonatas, Mefibosete, ele é um tipo da nossa vida, da nossa existência. Nós também não merecíamos nada. Nós também estávamos condenados a sermos mortos, a caminharmos para o inferno. Mas por amor a Jesus Cristo, Deus então alcançou as nossas vidas por misericórdia e graça. Então, a palavra do Senhor fala aqui em 2 Samuel capítulo 9, então Davi disse assim: olha, há ainda algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade, por causa de Jonatas. Então, olha aí, Davi estava demonstrando bondade por causa de Jonatas. Você sabe que na época era comum, quando um rei ele assumia o trono, ele destruía toda a família do rei anterior. Era comum isso, eliminava, para que não tivesse nenhuma revolta, nenhum perigo de um sucessor voltar a fazer guerra e assumir o trono novamente. Então, olha a situação de Mefibosete. Com certeza, ele estava com muito medo. Ele estava com muito medo. Por quê? Porque o seu avô perseguia Davi, queria matá-lo. E agora, Davi então manda chamar Mefibosete. Então imagina a preocupação dele. O que passou no coração dele? O que passou na mente dele? Vou me apresentar a Davi e ele vai mandar me matar, mandar eliminar a minha vida, porque o meu avô era inimigo dele. Mas Davi, ele chama a Mefibosete com a intenção de abençoar. Mas por que Davi queria abençoar Mefibosete? Ele queria abençoar por amor a Jonatas. Assim também somos nós. Deus, ele quer nos abençoar não pelo que nós somos, não porque nós temos algo bom para oferecer para Deus, mas por amor a Jesus Cristo, nós somos então alvos do amor de Deus. Nós somos objetos da grande compaixão de Deus, do desejo de Deus de abençoar as nossas vidas. Você olha, Mefibosete, ele morava num lugar chamado Lodebar, significa um lugar esquecido, um lugar desprezado. Nós também morávamos num lugar desprezado. Nós morávamos numa situação miserável, no mundo, longe de Deus.
Mas Davi aqui, ele manda chamar Mefibosete lá de Lodebar. Deus também um dia te chamou lá do mundo. Deus te chamou lá de um lugar que era desprezível, de um lugar que não tinha valor nenhum, e Ele te chamou para usar de bondade para com a tua vida. Isto é maravilhoso. O nosso merecimento era o inferno. Mas Deus interviu na história. Deus enviou Jesus para que através dele eu e você pudéssemos ser abençoados, vitoriosos contra o pecado, vitoriosos contra todo o levante das trevas. E tem alguém que fica furioso com isso, tem alguém que fica irritado com isso, e esse alguém é o diabo, é o inferno. Mas a igreja, ela segue abençoada e vitoriosa no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então Davi, ele manda chamar Mefibosete. E Mefibosete, ele vem, e você olha que ele chega bastante preocupado, ele chega bastante inseguro, achando que poderia ser alvo aí da ira de Davi. Então, no versículo de número 6, Davi, a Bíblia fala assim: olha, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E Davi disse: Mefibosete, e ele respondeu: eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele: não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas teu pai, e te restituirei toda a casa de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. Amém? Olha para quem está do teu lado e diga assim: não temas. Não temas. Diga assim: Deus te ama. Deus te ama. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. A nossa preocupação, o nosso medo é de achar que Deus, ele não vai cuidar de nós. Ele não nos ama. A gente acha que nós não somos dignos, não somos merecedores. E na verdade nós não somos mesmo. Mas por causa do merecimento de Jesus Cristo, então Deus usa de bondade para com as nossas vidas. Olha o cuidado de Deus lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Deus podia ter abandonado o projeto. Esse projeto fracassou. Esse projeto da humanidade não deu certo. Vamos abortar esse projeto. Vamos deixar de lado, vamos criar um outro projeto. Não. Deus, ele demonstrou bondade a partir dali já. Ele preparou uma vestimenta que pudesse então cobrir o pecado. Uma vestimenta de cordeiro, representando, tipificando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Adão preparou uma vestimenta com folhas, mas as folhas, elas são muito passageiras, são muito frágeis. Logo elas secam, logo elas perdem a sua eficiência. Mas Deus preparou uma vestimenta duradoura, uma vestimenta que cobre o pecado. Por isso que Jesus, quando ele vem, João Batista olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tirou o teu pecado. Ele apagou as tuas transgressões. Ele limpou a tua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus, ele te tornou mais alvo do que a neve. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de vibração da nossa parte. Porque Jesus fez uma obra que ninguém podia fazer. Abraão não podia fazer. Os profetas maiores não podiam fazer. Os profetas menores não podiam fazer. Maria não podia fazer. José não podia fazer. Jesus fez uma obra completa. Ele não pagou o preço contando as moedinhas e pegando o último centavo para pagar o preço. Ele pagou o preço com sobra de valor. Ele pagou o preço com bastante
condições para isso, porque o nosso Deus, Ele não é limitado, Ele não é o Deus da miséria, Ele não é o Deus da limitação, Ele é o Deus abundante e maravilhoso. A tua vida está resgatada, salva e abençoada em nome de Jesus. Amém? Quem crê pode aplaudir. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Então você olha para esse texto e você vê que Mefibosete, ele era filho de um amigo de Davi. Ele não tinha ligação sanguínea, ele não tinha parentesco sanguíneo com Davi. Mas olha o que Davi falou para ele: você vai comer pão na minha mesa continuamente e você será como um dos filhos do rei. Você é como, Davi tratou ele como um filho. Nós também não temos condições nenhuma de comer pão à mesa do Senhor. Nós não temos origem de sangue nenhuma com relação à descendência dos filhos de Deus. Mas através de Jesus Cristo, nós somos adotados, nós somos filhos adotivos, nós somos convidados a participar da mesa do Senhor, a comer pão, não um dia só, mas a comer pão todos os dias, continuamente na presença do Senhor. Nós somos chamados a morar com o Rei, morar na cidade fortificada que é Jerusalém, morar no palácio. Mefibosete foi morar no palácio, comer pão à mesa do rei, ser tratado como um filho do rei. Deus quer te tratar como o seu filho, filho do rei. Ele te chama para você participar da mesa dele continuamente. Já pensou nessa bênção? Deus te chama para participar da mesa continuamente. O que significa isso? Sentar à mesa como se fosse um da família. Isso tem um significado muito profundo, muito importante. Quem é que senta à mesa assim como um filho? É aquele que tem direito a toda a herança do pai, não é verdade? É aquele que tem direito a estar na casa do pai, a desfrutar das bênçãos que o pai lhe proporciona. É assim na nossa vida. É assim. Deus nos chamou para, embora não sendo nada, sejamos tratados como filhos de Deus. E muitas vezes impressiona a nós quando a pessoa ela não valoriza isso. Impressiona. A gente fica indignado. Quando de repente você vê que nos dias de hoje ainda tem alguém se comportando como filho pródigo. Tem tudo, mas quer viver o mundo. Tem tudo, mas quer estar longe da casa do Pai. Ah, quero viver a minha vida. Quero desfrutar o mundo. Então vai quebrar a cara. Vai ser humilhado. Vai sofrer prejuízo. Na casa do Pai nós temos tudo. Aqui na presença do Senhor, nós somos supridos em todas as nossas necessidades. Deus cuida de nós. Diga para quem está do teu lado: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Isso é muito importante, meu irmão. Ter essa certeza, essa segurança. Que nós temos um Deus poderoso que cuida de nós. Amém. Davi chamou Mefibosete para participar, comer pão na mesa dele continuamente. Ele é um tipo da nossa existência. Deus nos chama através de Jesus para participarmos da sua mesa todos os dias, continuamente, até o dia em que o Senhor nos chamar para participar das bodas do Cordeiro e morar com Ele para todo sempre. Ai, que dia maravilhoso vai ser esse, né? Quando a trombeta de Deus soar, a igreja subir, o arrebatamento vir, e nós possamos morar com Ele para todo sempre, no nome de Jesus. Amém? Quem está feliz, diga amém. Pode aplaudir para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Graças a Deus, graças a Deus. Então, meu irmão, nós estamos nessa posição, não é porque nós somos melhor que os outros, não. Não é porque a gente é mais bonito que os outros, não. Nós estamos nessa posição honrada, abençoada, por causa de Jesus Cristo. Mefibosete estava nessa posição porque existia um amor de Davi para com Jonatas, uma consideração. Deus, por amor a Jesus, Ele nos coloca nessa posição de honra. Então, Mefibosete ele é um tipo nosso, da nossa existência. Quando nós vemos que ele era aleijado de ambos os pés, então nós vemos que ele se assemelha a nós mesmos. O pecado trouxe essa deficiência para a nossa vida. Quem é aleijado dos pés não consegue andar, não é verdade? Nós também espiritualmente a gente não consegue andar por causa do pecado. Mas a Bíblia fala que Jesus ele veio e ele resolveu essa questão do pecado. Ele não disse assim, olha, eu vou fazer vista grossa com o pecado. Não. Ele não disse assim, olha, eu vou fazer de conta que o pecado não existe. Não. Mas ele trouxe um antídoto para o pecado. E esse antídoto chama o sangue de Jesus Cristo. Não é verdade? Por isso que nós tomamos do cálice. Por isso que nós participamos da 8ª e eterna aliança no sangue de Jesus Cristo. Esse sangue é que nos purifica, é que nos limpa e nos torna mais alvos do que a neve. Então, meu irmão, você precisa lutar para estar sempre nessa comunhão com Deus. Enquanto você mantiver a sua comunhão, o inimigo não pode fazer nada com a tua vida. Não pode. Ele pode causar aí algum atrapalhozinho, mas nada que possa tirar a tua salvação. Nada. Não pode. A Bíblia fala, olha, vós sois de Deus e o maligno não pode tocar vocês. Não pode. Ele pode causar assim um desemprego, pode causar uma dorzinha de cabeça, uma coisinha assim, mas Deus está na nossa vida e Ele nos conduz a salvo, em segurança. Então nós temos que lutar pela nossa comunhão, lutar pela nossa unidade, todos os dias, na verdade, porque o sucesso da nossa vida com Deus depende de manter essa comunhão com Deus. A chama do Espírito Santo nunca pode apagar na nossa vida. A nossa fé em Deus ela precisa sempre se manter viva e avivada para que a gente possa seguir em frente, vencendo todas as artimanhas do inimigo. O inimigo ele trabalha para tentar enganar a vida da gente, para tentar nos afastar de Deus. Como que ele faz isso? Trabalhando na área dos pensamentos, não é verdade? Trabalhando na área da imaginação, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Ele trabalha nessa área. Então, às vezes, você é guiado pelos sentimentos. E a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, muito demasiadamente corrupto. Às vezes você pensa, eu não preciso ir tanto na igreja, eu não preciso ler tanto a palavra, eu não preciso orar tanto, eu não preciso consagrar tanto. Precisa sim, você precisa participar dos cultos, você precisa meditar na palavra de Deus, você precisa orar cada vez mais, se fortalecer cada vez mais no Senhor, cada dia mais. Não dá para ser crente em casa, não dá para ter uma vida fortalecida sem comer da palavra de Deus. Nós temos que comer dessa palavra. Você consegue sobreviver sem almoçar, jantar, tomar café da manhã? Você não consegue. Você não consegue. Você está aqui hoje porque hoje no mínimo você fez 3 refeições ou 4, né? Dependendo de alguns aí, 5. Mas nós nos alimentamos hoje. Por isso que a gente está em pé. Espiritualmente.
nós estamos fortalecidos? Ou o inimigo vem com uma conversinha fiada, já abala a nossa estrutura? Ou o inimigo vem com uma conversinha mentirosa e já deixa a gente desanimado? O que você acredita? Você acredita no que o inimigo tem falado para você? Ou você acredita no que a Bíblia fala que você é? Isso faz toda a diferença. Diga assim: eu creio. Eu creio. Que eu sou. Que eu sou. O que a Bíblia fala. Que a Bíblia fala. Que eu sou. Que eu sou. Diga assim: eu creio. Eu creio. Que eu sou. Que eu sou. O que Deus fala que eu Deus fala que eu sou. Amém. Pode aplaudir, glorificar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. O que a Bíblia fala que eu sou? Perdido ou salvo? A Bíblia fala que eu sou salvo. A Bíblia fala que eu sou derrotado ou sou mais do que vencedor? A Bíblia fala que eu sou mais do que vencedor. A Bíblia fala que esse problema que eu estou vivendo aí, eu posso vencê-lo? Ou a Bíblia fala que nem tudo é possível que crer? Não, a Bíblia fala que tudo é possível que crer. Diga assim: tudo posso, naquele que me fortalece. Amém. Amém. Então, às vezes, a gente deixa se levar pelos sentimentos. E nós não podemos nos deixar levar pelos sentimentos, porque os sentimentos são enganosos. Às vezes, a gente se deixa levar pelas circunstâncias. As circunstâncias, elas são enganosas. O que é verdade? Verdade é o que a palavra de Deus diz. Às vezes, a gente assiste o noticiário e a gente pensa que tudo aquilo é verdade. Mas nem tudo é verdade. Muitas coisas, elas são enganosas, ilusórias. Elas enganam os nossos olhos. Elas enganam os nossos sentimentos. Por isso que a palavra de Deus fala: olhando sempre para o autor e o consumador da nossa fé. Amém. Onde você tem olhado? Tem olhado no sentido humano desse mundo? Ou você tem olhado para o autor e consumador da tua fé? Caminha olhando para o alto. Caminha acima das dificuldades, acima dos problemas, é o que diz a palavra. Caminha com fé, porque a Bíblia fala, nos últimos tempos, o justo viverá pela fé. Glória a Deus. É tempo de viver pela fé. Você olha para a situação econômica do país e do mundo, é terrível. É terrível. Você olha para a situação política, é terrível, é instável. Você olha para a situação de saúde do mundo, é terrível. Cheio de peste, né? Cheio de vírus, de bactérias. Mas você olha para a palavra de Deus e ela diz: Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém. Graças a Deus. É muito bom estar na casa do Senhor. Amém. E assim louvar e engrandecer o nosso Deus. Amém. Nós vamos agora para a palavra do Senhor, que se encontra em 2 Samuel, capítulo de número 9. 2 Samuel, capítulo 9, e nós vamos ver a partir do verso de número 1. Quem crê que Deus fala, diga amém. Amém. E quem crê que Deus pode falar com você nessa noite, diga amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. 2 Samuel 9, 1 diz assim: E Davi disse: há ainda algo que restou da casa de Saul para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas? E havia na casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. E quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: Tu és Ziba? E ele disse: Teu servo é ele. E o rei disse: Não há mais nenhum da casa de Saul para que eu lhe possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho que é aleijado do seu pé. E o rei disse a ele: Onde está ele? E Ziba disse ao rei:
eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo e o retirou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Ora, quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E disse Davi: Mefibosete, e ele respondeu: eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele: não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas teu pai, e te restituirei toda a casa de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: o que é o teu servo, para que olhes para um cão morto como eu sou? Então o rei chamou Ziba, o servo de Saul, e lhe disse: eu dei ao filho do teu mestre tudo que pertenceu a Saul e a sua casa. Portanto, tu e os teus filhos e os teus servos cultivareis a terra para ele, e trareis os frutos para que o filho do teu mestre possa ter alimento para comer. Mas Mefibosete, o filho do teu mestre, comerá pão sempre à minha mesa. Ora, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: segundo tudo que o meu senhor o rei tem ordenado ao seu servo, assim fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho moço, cujo nome era Mica, e todos os que habitavam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim, Mefibosete habitou em Jerusalém, porquanto comia continuamente à mesa do rei e era aleijado de ambos os pés. Amém? Amém. Diga assim comigo: ele comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. Amém. Pode se assentar, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Neste mês de dezembro nós estamos celebrando o mês da Bíblia, porque a cada mês do ano nós temos um tema, e o tema de dezembro é a Bíblia. Em razão aí do segundo domingo deste mês ser o dia da Bíblia, então nós resolvemos separar esse mês então para estar ensinando, falando a respeito da importância da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é útil para ensinar, para exortar, para redarguir, para ensinar o caminho, para conduzir a nossa vida de uma maneira acertada, de uma maneira abençoada, porque ela é a palavra de Deus, escrita por homens sim, mas inspirada pelo Deus Todo-Poderoso. Amém. Você olha para a Bíblia e você vê que ela é, na sua estrutura, como um outro livro qualquer. Se você colocar na água, ela vai molhar, não é verdade? Se você colocar no fogo, ela vai se queimar. Mas a mensagem que existe nela é poderosa para transformar o coração do homem, para tirar aquele que está no lamaçal do pecado e colocá-lo na direção certa, no rumo que conduz à vida eterna. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, e você vai ver que do Gênesis ao Apocalipse, essa palavra, ela centraliza uma pessoa. Ela fala de uma pessoa, ela ensina a respeito de uma pessoa, ela evidencia a importância desta pessoa. O nome desta pessoa é Jesus Cristo. Amém? Nós podemos dizer que a Bíblia ela é cristocêntrica. Jesus é o assunto principal. Ele ocupa todas as páginas. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia revela Ele, Salvador de toda a humanidade, Filho de Deus, aquele que veio para fazer das nossas vidas curadas, libertas, abençoadas
e salvas, para a glória do nome do Senhor. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Amém. Só os salvos, pode aplaudir. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse dia de Santa Ceia, esse texto aqui ele é muito rico, muito importante para as nossas vidas, porque você que está na igreja há algum tempo, você conhece a história do povo de Israel, você sabe tudo que aconteceu ao longo da história e sabe que Davi foi o segundo rei de Israel, o primeiro rei foi Saul, e Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele sofreu muita perseguição, muito perigo de morte, mas você olha para a vida de Davi, é um exemplo para as nossas vidas, não é verdade? Um homem de muita fé, de muita confiança em Deus, um homem determinado a andar na presença de Deus e agradar a Deus. Isso ensina muito para nós, porque nós também vivemos num mundo onde nós somos perseguidos. O inimigo nos persegue a todo instante. O inferno trabalha contra a nossa vida. O mundo conspira contra a nossa fé. Mas nós temos algo poderoso da parte de Deus, não é verdade? Nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Nós temos a presença do Altíssimo na nossa vida. Isso nos faz, diz a Bíblia, e é verdadeiro, mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Então, Davi, ele teve muitas dificuldades, muitas perseguições, mas Deus o livrou de todas. E quando ele ascendeu ao trono, então, ele começou a reinar. A Bíblia fala que ele guerreou, lutou muitas guerras, e em todas Deus deu a vitória para ele. Saul foi morto em combate, e Davi então ele assumiu o trono. Davi, quando ele assumiu o trono, ele então começou a estabelecer a cidade fortificada, porque Israel vivia no deserto, peregrinando. Era um povo que não tinha um lugar fixo de morada, mas estava sempre buscando a terra que Deus tinha prometido para eles. E quando Davi então estabelece o seu trono, ele estabelece em Jerusalém e ele fortifica Jerusalém, ele prepara tudo para a construção do templo, e Deus diz para ele: olha, como você foi um homem de guerra, tuas mãos estão manchadas de sangue, então você não vai poder construir o templo, mas o teu filho, teu sucessor, Salomão, vai construir o templo. Então Davi preparou tudo, ele separou todos os materiais, todo o ouro, a prata, o bronze, as madeiras, tudo que precisava, ele deixou pronto. Inclusive a planta do templo estava tudo pronto, ele pôde entregar para Salomão, e Salomão então realizou esta grande obra que foi a construção do templo. Então, nesse capítulo 9 de 2 Samuel que nós estamos aqui, Davi toma uma atitude muito importante, tem um significado para nós muito grande. Quando você olha a história de Davi, Saul, que foi o primeiro rei, perseguiu Davi e tentou matá-lo todo o tempo. Mas o filho de Saul, chamado Jonatas, ele teve uma amizade tão bonita com Davi, tão intensa, que eles fizeram pacto, eles fizeram aliança de um com o outro, de poder sempre estar cuidando do outro, abençoando o outro, sendo fiel um ao outro. E como nós falamos aqui, Saul ele foi morto em campo de batalha, numa guerra contra os filisteus, e nesse mesmo dia os filhos dele também morreram, e Jonatas morreu também. E assim, em seguida, houve então uma perseguição do inimimo
E o filhinho de Jonatas, que chamava Mefibosete, na época era pequeno, tinha 5 anos de idade. Os inimigos entraram na casa e foi aquela correria. A ama dele, a que cuidava do menino, então, saiu às pressas com ele no colo e deixou cair do seu colo das suas mãos. E ele, então, ficou aleijado de ambos os pés. Então, ele, a partir dos 5 anos, ele tinha esse problema. Mas Davi, quando ele assume o trono, ele decide abençoar a casa de Jonatas, abençoar quem restasse de Saul, por amor a Jonatas. Então, isso daí tem uma importância muito grande para nós, porque a exemplo desse filho de Jonatas, Mefibosete, ele é um tipo da nossa vida, da nossa existência. Nós também não merecíamos nada. Nós também estávamos condenados a sermos mortos, a caminharmos para o inferno. Mas por amor a Jesus Cristo, Deus então alcançou as nossas vidas por misericórdia e graça. Então, a palavra do Senhor fala aqui em 2 Samuel capítulo 9, então Davi disse assim, olha, há ainda algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo, a minha bondade, por causa de Jonatas. Então, olha aí, Davi estava demonstrando bondade por causa de Jonatas. Você sabe que na época era comum, quando um rei ele assumia o trono, ele destruía toda a família do rei anterior. Era comum isso. Eliminava, para que não tivesse nenhuma revolta, nenhum perigo de um sucessor voltar a fazer guerra e assumir o trono novamente. Então, olha a situação de Mefibosete. Com certeza, ele estava com muito medo. Ele estava com muito medo. Por quê? Porque o seu avô perseguia Davi, queria matá-lo. E agora, Davi então manda chamar Mefibosete. Então imagina a preocupação dele. O que passou no coração dele, o que passou na mente dele? Vou me apresentar a Davi e ele vai mandar me matar, mandar eliminar a minha vida. Porque o meu avô era inimigo dele. Mas Davi, ele chama a Mefibosete com a intenção de abençoar. Mas por que Davi queria abençoar Mefibosete? Ele queria abençoar por amor a Jonatas. Assim também somos nós. Deus, ele quer nos abençoar não pelo que nós somos, não porque nós temos algo bom para oferecer para Deus, mas por amor a Jesus Cristo, nós somos então alvos do amor de Deus. Nós somos objetos da grande compaixão de Deus, o desejo de Deus de abençoar as nossas vidas. Você olha, Mefibosete, ele morava num lugar chamado Lodebar, significa um lugar esquecido, um lugar desprezado. Nós também morávamos num lugar desprezado. Nós morávamos numa situação miserável, no mundo, longe de Deus. Mas Davi aqui, ele manda chamar Mefibosete lá de Lodebar. Deus também um dia te chamou lá do mundo. Deus te chamou lá de um lugar que era desprezível, de um lugar que não tinha valor nenhum, e Ele te chamou para usar de bondade para com a tua vida. Isto é maravilhoso. O nosso merecimento era no inferno. Mas Deus interviu na história. Deus enviou Jesus para que através dele eu e você pudéssemos ser abençoados, vitoriosos contra o pecado, vitoriosos contra todo o levante das trevas. E tem alguém que fica furioso com isso, tem alguém que fica irritado com isso, e esse alguém é o diabo, é o inferno. Mas a igreja, ela segue abençoada e vitoriosa no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então Davi, ele manda chamar Mefibosete. E Mefibosete, ele vem, e você olha aqui, ele chega bastante preocupado, ele chega bastante
inseguro, achando que poderia ser alvo aí da ira de Davi. Né? Então, no versículo de número 6, Davi, a Bíblia fala assim: olha, quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E Davi disse: Mefibosete, e ele respondeu: eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele: não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas teu pai, e te restituirei toda a casa de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. Amém? Olha para quem está do teu lado e diga assim: não temas. Não temas. Diga assim: Deus te ama. Deus te ama. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. A nossa preocupação, o nosso medo é de achar que Deus ele não vai cuidar de nós. Ele não nos ama. A gente acha que nós não somos dignos, não somos merecedores. E na verdade nós não somos mesmo. Mas por causa do merecimento de Jesus Cristo, então Deus usa de bondade para com as nossas vidas. Olha o cuidado de Deus lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Deus podia ter abandonado o projeto. Esse projeto fracassou. Esse projeto da humanidade não deu certo. Vamos abortar esse projeto. Vamos deixar de lado, vamos criar um outro projeto. Não. Deus ele demonstrou bondade a partir dali já. Ele preparou uma vestimenta que pudesse então cobrir o pecado. Uma vestimenta de cordeiro, representando, tipificando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Adão preparou uma vestimenta com folhas, mas as folhas elas são muito passageiras, são muito frágeis. Logo elas secam, logo elas perdem a sua eficiência. Mas Deus preparou uma vestimenta duradoura, uma vestimenta que cobre o pecado. Por isso que Jesus, quando ele vem, João Batista olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tirou o teu pecado. Ele apagou as tuas transgressões. Ele limpou a tua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus ele te tornou mais alvo do que a neve. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de vibração da nossa parte. Porque Jesus fez uma obra que ninguém podia fazer. Abraão não podia fazer. Os profetas maiores não podiam fazer. Os profetas menores não podiam fazer. Maria não podia fazer. José não podia fazer. Jesus fez uma obra completa. Ele não pagou o preço contando as moedinhas e pegando o último centavo para pagar o preço. Ele pagou o preço com sobra de valor. Ele pagou o preço com bastante condições para isso, porque o nosso Deus ele não é limitado, ele não é o Deus da miséria, ele não é o Deus da limitação, ele é o Deus abundante e maravilhoso. A tua vida está resgatada, salva e abençoada em nome de Jesus. Amém? Quem crê pode aplaudir. Aleluia. Graças a Deus. Então você olha para esse texto e você vê que Mefibosete ele era filho de um amigo de Davi. Ele não tinha ligação sanguínea, ele não tinha parentesco sanguíneo com Davi. Mas olha o que Davi falou para ele: você vai comer pão na minha mesa continuamente e você será como um dos filhos do rei. Você é como, Davi tratou ele como um filho. Nós também não temos condições nenhuma de comer pão à mesa do Senhor. Nós não temos origem de sangue nenhuma com relação à descendência dos filhos de Deus.
mas através de Jesus Cristo nós somos adotados, nós somos filhos adotivos, nós somos convidados a participar da mesa do Senhor, a comer pão, não um dia só, mas a comer pão todos os dias, continuamente na presença do Senhor. Nós somos chamados a morar com o Rei, morar na cidade fortificada que é Jerusalém, morar no palácio. Mefibosete foi morar no palácio, comer pão à mesa do Rei, ser tratado como um filho do Rei. Deus quer te tratar como o seu filho, filho do Rei. Ele te chama para você participar da mesa dele continuamente. Já pensou nessa bênção? Deus te chama para participar da mesa continuamente. O que significa isso? Sentar à mesa como se fosse um da família. Isso tem um significado muito profundo, muito importante. Quem é que senta à mesa assim como um filho? É aquele que tem direito a toda a herança do Pai, não é verdade? É aquele que tem direito a estar na casa do Pai, a desfrutar das bênçãos que o Pai lhe proporciona. É assim na nossa vida. É assim. Deus nos chamou para, embora não sendo nada, sejamos tratados como filhos de Deus. E muitas vezes impressiona a nós quando a pessoa ela não valoriza isso. Impressiona. A gente fica indignado. Quando de repente você vê que nos dias de hoje ainda tem alguém se comportando como filho pródigo. Tem tudo, mas quer viver o mundo. Tem tudo, mas quer estar longe da casa do Pai. Ah, quero viver a minha vida. Quero desfrutar o mundo. Então vai quebrar a cara. Vai ser humilhado. Vai sofrer prejuízo. Na casa do Pai nós temos tudo. Aqui na presença do Senhor nós somos supridos em todas as nossas necessidades. Deus cuida de nós. Diga para quem está do teu lado: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Isso é muito importante, meu irmão, ter essa certeza, essa segurança, que nós temos um Deus poderoso que cuida de nós. Amém. Davi chamou Mefibosete para participar, comer pão na mesa dele continuamente. Ele é um tipo da nossa existência. Deus nos chama através de Jesus para participarmos da sua mesa todos os dias, continuamente, até o dia em que o Senhor nos chamar para participar das bodas do Cordeiro e morar com Ele para todo sempre. Ai, que dia maravilhoso vai ser esse, né? Quando a trombeta de Deus soar, a igreja subir, o arrebatamento vir e nós possamos morar com Ele para todo sempre, no nome de Jesus. Amém? Quem está feliz, diga amém. Pode aplaudir, glorificar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meu irmão, nós estamos nessa posição, não é porque nós somos melhores que os outros, não. Não é porque a gente é mais bonito que os outros, não. Nós estamos nessa posição honrada, abençoada, por causa de Jesus Cristo. Mefibosete estava nessa posição porque existia um amor de Davi para com Jonatas, uma consideração. Deus, por amor a Jesus, Ele nos coloca nessa posição de honra. Então, Mefibosete ele é um tipo nosso, da nossa existência. Quando nós vemos que ele era aleijado de ambos os pés, então nós vemos que ele se assemelha a nós mesmos. O pecado trouxe essa deficiência para a nossa vida. Quem é aleijado dos pés não consegue andar, não é verdade? Nós também espiritualmente a gente não consegue andar por causa do pecado. Mas a Bíblia fala que Jesus ele veio e ele resolveu essa questão do pecado. Ele não disse assim: olha, eu vou fazer vista grossa com o pecado. Não. Ele não disse assim: olha, eu vou fazer de conta que o pecado não existe. Não. Mas ele trouxe
antídoto para o pecado. E esse antídoto chama o sangue de Jesus Cristo. Não é verdade? Por isso que nós tomamos do cálice. Por isso que nós participamos da 8ª e eterna aliança no sangue de Jesus Cristo. Esse sangue é que nos purifica, é que nos limpa e nos torna mais alvos do que a neve. Então, meu irmão, você precisa lutar para estar sempre nessa comunhão com Deus. Enquanto você mantiver a sua comunhão, o inimigo não pode fazer nada com a tua vida. Não pode. Ele pode causar aí algum atrapalhozinho, mas nada que possa tirar a tua salvação. Nada. Não pode. A Bíblia fala, olha, vós sois de Deus, o maligno não pode tocar vocês. Não pode. Ele pode causar assim um desemprego, pode causar uma dorzinha de cabeça, uma coisinha assim, mas Deus está na nossa vida e Ele nos conduz a salvo, em segurança. Então nós temos que lutar pela nossa comunhão, lutar pela nossa unidade, todos os dias, na verdade, porque o sucesso da nossa vida com Deus depende de manter essa comunhão com Deus. A chama do Espírito Santo nunca pode apagar na nossa vida. A nossa fé em Deus, ela precisa sempre se manter viva e avivada, para que a gente possa seguir em frente, vencendo todas as artimanhas do inimigo. O inimigo, ele trabalha para tentar enganar a vida da gente, para tentar nos afastar de Deus. E como que ele faz isso? Trabalhando na área dos pensamentos, não é verdade? Trabalhando na área da imaginação, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Ele trabalha nessa área. Então, às vezes, você é guiado pelos sentimentos. E a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, muito, demasiadamente corrupto. Às vezes você pensa, eu não preciso ir tanto na igreja, eu não preciso ler tanto a palavra, eu não preciso orar tanto, eu não preciso consagrar tanto. Precisa sim, você precisa participar dos cultos, você precisa meditar na palavra de Deus, você precisa orar cada vez mais, se fortalecer cada vez mais no Senhor, cada dia mais. Não dá para ser crente em casa, não dá para ter uma vida fortalecida sem comer da palavra de Deus. Nós temos que comer dessa palavra. Você consegue sobreviver sem almoçar, jantar, tomar café da manhã? Você não consegue. Você não consegue. Você está aqui hoje porque hoje no mínimo você fez 3 refeições ou 4, né? Dependendo de alguns aí, 5. Mas nós nos alimentamos hoje. Por isso que a gente está em pé. Espiritualmente, nós estamos fortalecidos? Ou o inimigo vem com uma conversinha fiada, já abala a nossa estrutura? Ou o inimigo vem com uma conversinha mentirosa e já deixa a gente desanimado? O que você acredita? Você acredita no que o inimigo tem falado para você? Ou você acredita no que a Bíblia fala que você é? Isso faz toda a diferença. Diga assim, eu creio. Eu creio. Que eu sou. Que eu sou. O que a Bíblia fala. Que a Bíblia fala. Que eu sou. Que eu sou. Diga assim, eu creio. Eu creio. Que eu sou. Que eu sou. O que Deus fala que eu Deus fala que eu sou. Amém. Pode aplaudir, glorificar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. O que a Bíblia fala que eu sou? Perdido ou salvo? A Bíblia fala que eu sou salvo. A Bíblia fala que eu sou derrotado ou sou mais do que vencedor? A Bíblia fala que eu sou mais do que vencedor. A Bíblia fala que esse problema que eu estou vivendo aí, eu posso vencê-lo? Ou a Bíblia fala que
nem tudo é possível que crê. Não, a Bíblia fala, tudo é possível que crê. Diga assim, tudo posso, naquele que me fortalece. Amém. Então, às vezes, a gente deixa se levar pelos sentimentos. E nós não podemos deixar levar pelos sentimentos, porque os sentimentos são enganosos. Às vezes a gente se deixa levar pelas circunstâncias. As circunstâncias, elas são enganosas. O que é verdade? Verdade é o que a palavra de Deus diz. Às vezes a gente assiste o noticiário e a gente pensa que tudo aquilo é verdade. Mas nem tudo é verdade. Muitas coisas, elas são enganosas, ilusórias. Elas enganam os nossos olhos. Elas enganam os nossos sentimentos. Por isso que a palavra de Deus fala, olhando sempre para o autor e o consumador da nossa fé. Amém. Onde você tem olhado? Tem olhado no sentido humano desse mundo? Ou você tem olhado para o autor e o consumador da tua fé? Caminha olhando para o alto. Caminha acima das dificuldades, acima dos problemas, é o que diz a palavra. Caminha com fé, porque a Bíblia fala, nos últimos tempos, o justo viverá pela fé. Glória a Deus. É tempo de viver pela fé. Você olha para a situação econômica do país e do mundo, é terrível. É terrível. Você olha para a situação política, é terrível, é instável. Você olha para a situação de saúde do mundo, é terrível. Cheio de peste, né? Cheio de vírus, de bactérias. Mas você olha para a palavra de Deus e ela diz, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.